Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Dimari Planejados. Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio: Carniceria Del Fuego, Evoa Marketing, Musiartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, PRS Monitoramento, Léo Guedes Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. Voltamos com o especial jurídico do Giornale, destacando a Justiça Militar Federal e os exímios esclarecimentos do excelentíssimo juiz federal da Justiça Militar, Dr. Celso Celidônio, titular e diretor do foro da terceira auditoria da terceira circunscrição judiciária militar com sede em Santa Maria. Dr. Celso Celidônio, neste bloco vamos aprofundar a análise sobre a estrutura da Justiça Militar, suas circunscrições e também sobre auditorias militares. Doutor, como está estruturada a Justiça Militar no Brasil? Bom, a Justiça Militar no Brasil, ela tem uma dualidade. Por que isso? Porque ela tem o seu ramo estadual e o ramo federal. O estadual são as auditorias militares pelo Brasil afora, referentes aos crimes militares praticados pelos policiais militares, aqui no Rio Grande do Sul pelos brigadianos. Né? Os crimes que eles praticam na função de brigadiano, de policial... Policiais e bombeiros militares... Pois é. Esses crimes, eles são julgados pela Justiça Militar Estadual. Não tem nada a ver com a Justiça Militar Federal. Certo. A única coincidência é que ambos usamos o Código Penal Militar. O Código Penal Militar ele foi feito inicialmente para as três Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Mas pela similaridade, a palavra difícil essa, né? Difícil. A similaridade entre as forças fez com que as polícias militares também utilizassem o mesmo códex, o CPM, Sim. para regular os crimes que eram cometidos por seus policiais. Do outro lado, nós temos a Justiça Militar Federal, ou da União, que é essa que eu integro, né, que está esparramada também por todo o Brasil, e que julga os crimes militares previstos em lei, mas os crimes federais, não os crimes estaduais. Crimes federais. É. E ambas as estruturas têm tribunais superiores e de primeira instância. Não, a estrutura é um pouco diferente. As estaduais só tem 3 estados que têm tribunal militar, que são São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem. Rio Grande do Sul tem. Tem um tribunal militar, Tribunal de Justiça Militar, que seria a segunda instância. Os outros estados utilizam os seus tribunais de justiça normais. Então, a segunda instância, lá no Rio de Janeiro, minha terra lá, por exemplo, minha terra natal, porque hoje a minha terra é aqui, né? Sim. Lá eles Que bom, utilizam... 4 décadas você está aqui conosco. Pois é. Muito obrigada por isso. É isso. Então, lá no Rio, utilizam os recursos todos, vão para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É bastante complexo, né, essa distribuição. Porque a Constituição ela prevê que os estados que tenham uma tropa efetiva, além de tantos mil policiais, agora não me recordo, houve uma alteração ali, não me recordo qual é o número correto. Mas aqui, no Rio Grande do Sul, muito se fala em acabar com o Tribunal de Justiça Militar do Estado, mas é uma besteira, porque, me perdoem os que pensam diferente, mas não existe essa possibilidade. Funciona muito bem. Esse negócio de dizer corporativismo e tal, isso não existe. Não existe. Pelo contrário, os militares, eles não admitem de forma alguma que um colega, um companheiro de farda, fira a disciplina, a ordem, a dignidade do grupo de militares, quer dizer, da sua força. Da sua força. E da estadual a mesma coisa.
Tem problema? Tem. Claro. Mas quem é que não tem? A sociedade tem A problema. sociedade tem problema. Onde existe sociedade, existem problemas. Pois é. E a abordagem é distinta, dependendo da área e da situação. Claro, é isso. São questões que vão acontecendo e que a justiça vai aí regulando, né? Mas veja bem, eles não podem, por exemplo, né, a Justiça Militar Estadual não pode julgar civil. É só policial militar. A justiça estadual. Nós não, ao contrário, nós julgamos os crimes militares, não é a pessoa do militar. Sim. Então pode ser um civil, pode ser um militar. Que cometeu um crime militar. Um crime militar está conosco. Está na nossa competência. Sim, e especificamente em relação à Justiça Militar Federal, Sim. Como ela está organizada no país? Bom, nós temos lá o órgão máximo, que é o Superior Tribunal Militar. Né? Ele acaba atuando como um órgão também de segunda instância. Eu vou explicar. Quando uma pessoa é processada aqui, independente do resultado, condenado ou absolvido, pode haver um recurso. Pode haver um recurso do Ministério Público, pode haver um recurso do próprio réu, né, se for condenado. Esses recursos vão diretamente para o Superior Tribunal Militar. O correto seria que nós tivéssemos uma instância intermediária, um tribunal intermediário, mas que não existe no Brasil. Não existe. E, na verdade, não existe e não faz muita falta, porque, como eu disse, né, nós temos um número de processos bem menor do que as justiças comuns, ordinárias. Então, nosso tribunal dá conta disso. Não é o ideal. O ideal seria que nós tivéssemos realmente um tribunal intermediário, pelo menos, lá situado no Rio de Janeiro ou em São Paulo, seria o ideal. Mas hoje nós temos o Superior Tribunal Militar em Brasília, composto de 15 ministros militares e ministros civis, togados. Né? Então, são 10 militares, sendo 4 oficiais generais de 4 estrelas do Exército, generais de Exército, né, o nome. 3 da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, é o último posto, quer dizer, 4 estrelas. E 3 de Marinha, que são os almirantes de esquadra, 4 estrelas. E 5 ministros civis, togados, escolhidos pelo presidente da República mediante indicação competente. Nesses 5, aí é que há uma certa distorção, a gente sempre discute isso, e eu brinco sempre, que a culpa disso é do Nelson Jobim, meu amigo Nelson, que quando era constituinte, ele confessou depois isso, não é uma inconfidência aqui não, mas ele disse que, como ele era representante da OAB, da Ordem dos Advogados, ele privilegiou e manteve essa composição do tribunal na Constituição, na Carta de 88. 3 dos 5 são oriundos da classe dos advogados. 1 oriundo do Ministério Público e 1 oriundo da magistratura. Então, na verdade, togado de carreira, juiz, o tribunal tem um só. Tem um só. É uma distorção. A gente entende, né? Hoje a maioria entende desse jeito, que deveriam ser 3 juízes togados, 1 Ministério Público e 1 advogado. Sim. Mas é dessa maneira que está na Constituição, é assim que funciona. É assim que seguimos. E funciona bem, viu? Muito bem. E essa organização complexa, ela permite o julgamento célere e especializado de casos Sim, sim. Que ocorrem, que envolvem a ordem e a disciplina militar. Sim, sim. Muito. O tribunal tem dupla competência. Ele tem essa competência, então, para apreciar os recursos, né, que vêm das auditorias, que são justamente a primeira instância da Justiça Militar, e tem competência também para procedimentos que nascem lá, competência deles, que são os processos para julgar os crimes praticados por oficiais generais. Os generais são julgados lá no tribunal direto, não pela auditoria. Essa é uma diferença. E você pode exemplificar alguns processos que ocorrem? Já aconteceram, né, casos de generais, assim, de cabeça, assim, eu não... É claro que são muito menos casos do que os casos da tropa normal. Por quê? Agora há pouco tivemos um caso, né? Tem um general médico lá do Rio de Janeiro, acredito que do Rio, não é da nossa área aqui, que teria cometido um crime de corrupção lá, em licitações e tudo mais, dirigindo lá um hospital. E foi processado, foi condenado,
E aí o tribunal tem a terceira via de competência, que é a via ética. Ou seja, ele vai responder lá no tribunal a um processo de um conselho de justificação, que se chama, que vai verificar se ele pode continuar como oficial da força ou não. Ou não. Se ele é digno, se ele é compatível e se ele é digno para continuar como militar, como oficial da força. Então, o tribunal é que vai julgar isso mediante representação do Procurador-Geral da Justiça Militar. É uma coisa muito séria isso, é uma carreira assim. Tivemos esse caso recente, tem 1, 2 anos aí. Claro, tem muito menos processo contra o oficial general, por quê? O pessoal fala, tá vendo, é proteção, não é não. Tem pouquíssimos generais em relação aos milhares de militares outros. Soldados, é proporcional, né? É. Os crimes são proporcionais. Poucos. E esses poucos passam por um funil, assim, uma peneira, né? Então, eles sabem quanto custou para eles, quanto custou para chegar até ali. Chegar até lá. Então, não são de fazer besteira, né? Não são. Com certeza. Errar é humano, agora cometer crime, tudo, o jeito se controla. E foi fiscalizado a vida inteira ali para chegar até general, então é difícil. E perder mas toda a carreira. Acontece. Mas acontece. Acontece. Dr. Celso Celidoni, de 12 circunscrições existentes, Santa Maria é a terceira circunscrição judiciária do país. Né? São 12. Né? E onde estão localizadas as demais? Sim, eu vou lhe explicar. Nós aqui somos a terceira. Aqui é a terceira auditoria da terceira circunscrição judiciária militar. Por quê? Porque aqui no Rio Grande do Sul tem uma situação sui generis. Nós temos 3 auditorias dentro do Estado que compõem a terceira CJM, Circunscrição Judiciária Militar. A primeira lá em Porto Alegre, a segunda em Bagé e a terceira aqui em Santa Maria. Mas isso só ocorre aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou lhe dizer como é que estão divididas aí, onde estão sediadas. A primeira CJM é lá no Rio de Janeiro. Então lá tem 3 auditorias. Na mesma sede. Na mesma sede. Um prédio lá na Ilha do Governador. No Rio de Janeiro. Foi a primeira, porque é lá que estava a família real portuguesa. Lá que surgiu, o tribunal era lá. O tribunal ficou no Rio de Janeiro durante muitos anos. Para você ter uma ideia, as auditorias foram criadas só em 1920 e o tribunal é de 1808, a Justiça Militar. Passou-se um século, mais de um século. Mais de um século. Então a primeira ficou lá no Rio porque era onde tinha o tribunal, tudo era julgado lá. Depois criaram de São Paulo, que é a segunda CJM, onde temos hoje 2 auditorias, lá no centro da cidade de São Paulo. A terceira, que é aqui, com as 3 auditorias que eu disse, Porto Alegre, Bagé e Santa Maria, é a única que tem sedes diferentes. São Paulo ficam as 2 juntas também. A quarta, em Juiz de Fora, Minas Gerais, é a única que está fora também de uma capital, né, além de Santa Maria e Bagé. Por quê? Porque as auditorias, inicialmente, elas coincidiam com a sede das regiões militares. E a região militar de Minas ficava em Juiz de Fora. Pensaram em levar para Belo Horizonte, mas mantiveram lá, que é uma tradição. Prédio histórico lindíssimo. A quinta em Curitiba, a sexta na Bahia, Salvador, a 7ª no Recife, a 8ª em Belém do Pará, a 9ª em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu fui juiz, quando fui promovido, fui para lá, fiquei 1 ano lá. No Mato Grosso? 92, fiquei 1 ano, voltei para cá em 92. Mato Grosso do Sul. Isso, Campo Grande. A 10ª, que é em Fortaleza, e a 11ª, que tem 2 auditorias em Brasília. Tem um volume de trabalho muito grande. E a 12ª, que também tem um volume enorme, que é lá no norte, em Manaus. Está lá sediada em Manaus. Hoje se fala muito em criar uma outra auditoria, uma segunda auditoria em Manaus. Em Manaus. Porque tem muito processo lá. Né? Agora aqui... Então elas estão localizadas conforme a necessidade do estado, da região. É isso, daquela área regional, né? Sim. Muitas auditorias têm competência para 2, 3 estados. Aqui no Sul é que nós temos essa competência do Rio Grande do Sul, que é grande, e tem um volume de tropa militar muito grande, é que foi dividido em 3. Aqui nós temos uma área de competência nossa, da auditoria de Santa Maria.
E a sua localização, estamos falando das 12 circunscrições, ela permite uma estratégia voltada à distribuição geográfica e à concentração de situações, atividades militares em determinadas regiões. Para você ter uma ideia, a importância aqui de Santa Maria, por exemplo, vamos tomar Santa Maria, é muito grande, por quê? Porque aqui nós temos uma importância estratégica muito grande. Porque tem a Argentina, aqui Uruguai, Paraguai, né? Todos esses países aqui que no passado recente relações eram relativas. Sim. Hoje está tudo bem, está tudo certo, mas a gente não sabe amanhã. Então a concentração de tropa aqui é muito grande. Você veja que a guarnição de Santa Maria, em termos operacionais, é a segunda do Brasil. A segunda do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro, em número de homens, né? De militares. Só na parte administrativa é que ela perde para Brasília. Mas como operacional, se tiver que entrar em operação, Santa Maria é a segunda do Brasil. A segunda do país? Segunda do Brasil. Então é muito importante. Então a auditoria aqui tem um volume de militares jurisdicionados, vamos dizer, além dos civis, um volume muito grande, é um número muito grande. É importante falar dessa sua área de atuação a partir da Justiça Militar da União, com sede na Alameda Montevidéu, em Santa Maria. Atendo às unidades militares da minha área de competência territorial. Qual é essa área de competência? Vamos traçar uma linha imaginária, de São Borja a Santa Maria e de Santa Maria até o outro lado Passo Fundo, passando por Cachoeira, Santa Cruz, tudo isso. Então, todo esse norte do estado pertence à auditoria de Santa Maria. Você atua em toda essa região? Toda essa região. Crimes cometidos nessa área. Crime de militares. E é a área que tem o maior número de quartéis, de organizações militares de homens, né? Acho que em torno aí de militares, mais de uns 20 mil, contando Força Aérea, Marinha lá, Rio Grande. Também dá problema por aqui. Sim. Nós temos algumas coisas que vêm. O sujeito vem para cá. É para ter trabalho realmente. Comete o crime aqui na nossa área, é nosso, né? Sim. Mas você perguntou a respeito da auditoria que está lá na Alameda Montevidéu. Eu gostaria de dizer isso, que pouca gente também vai atinar com isso. Nós viemos para Santa Maria, a auditoria de Santa Maria foi criada depois que criaram as auditorias em 1920. Ela foi criada em Cruz Alta, para você ter uma ideia. Ela ficou alguns anos em Cruz Alta. Aí depois ela foi deslocada para Santa Maria, isso em 1927, quando chegou aqui em Santa Maria, a Justiça Militar. Andou por tudo que era lugar. No início ficava dentro de um quartel. Aí não era o ideal, né? Porque vai julgar os caras dali e tal, não tinha muito sentido. Aí começaram a alugar uns prédios. Alugaram vários prédios, até tem uma passagem curiosa. Um dos juízes, eu não vou dizer o nome, mas era dono do prédio. Então ele tinha o contra-cheque dele, era o maior contra-cheque de juiz do Brasil, porque ele ganhava como juiz e como locador do prédio. Locador do prédio. Uma brincadeira, né? Uma figura histórica da cidade, muito querida. Eu tive o prazer de conhecê-lo vivo, que é o doutor José Marques da Rocha, famoso. Sim. Vou falar o nome, porque é uma figura notável, né? Sim, que merece uma brincadeira que nós fazíamos com ele. Mas ele alugava por um preço razoável, então era quase que emprestava o prédio, né? Mas depois foram mudando para outros endereços, ficaram ali próximo à antiga Carhouse, ali na boca ali da Medianeira, até que foi lá, em 76, foi lá para a entrada da Avenida Medianeira, perto do Expresso Mercúrio. Nós ficamos lá de 76, eu cheguei aqui em 82. Né? Então ela foi para lá em 1976, num prédio bonito, assim, de formas geométricas, e ficou até 2018, quando nós herdamos o prédio da Justiça Federal Ordinária, lá na Alameda Montevidéu, onde estamos até hoje. Fizemos uma boa reforma, adaptamos para nós, está muito bom lá o prédio. Excelente. E é fácil de reconhecer, porque na frente tem lá as três forças, as três armas, que é o Exército, tem um canhão lá na frente, tem uma deriva, que é, vamos dizer assim, o rabo de uma aeronave, a MX, a deriva, é muito né? bonito o prédio. E um ferro, que é a âncora da Marinha também lá, no jardim. Bastante suntuoso muito o bom. prédio.
E o prédio antigo da Vida Medianeira, nós, quando saímos de lá, aquilo pertence ao patrimônio da União. Conseguimos a cedência, o nosso tribunal conseguiu, junto ao patrimônio, que cedesse para o Estado do Rio Grande do Sul, que é difícil de acontecer, porque geralmente cedem para outro órgão federal. Sim. Que é federal. Não, mas cederam para o Estado por um período de federal 20, cedeu para um órgão estadual. E também do município, porque Sim. na verdade favorece o município. Favorece o município. Por 20 ou 30 anos, eu não sei bem se foram 20 ou 30 anos a cedência, e lá foi instalado um CIOSP. O nosso CIOSP. O Centro de Operações Policiais da cidade, onde tem lá o cercamento, né? Ficou muito bom, onde era o plenário, excelente. tem lá as câmeras, vários telões. A cidade está toda ali monitorada. Uma grande contribuição para Santa Maria região. A gente fica região. feliz de ter cedido para isso, para o bem-estar do cidadão santamariense. Para nós mesmo, né? Exatamente. Para nós que estamos aí. Segurança a segurança melhorou todos, muito aqui em Santa Maria depois daquilo. Melhorou, é uma consideravelmente. Verdade, né? Mas estamos Com todo o monitoramento, a segurança melhorou consideravelmente. Consideravelmente, sem dúvida. É tecnologia, né? Tecnologia ao nosso favor. Não, é isso. E nós estamos lá muito bem. Ficamos muito bem porque fomos ali, que a gente chama de Praça do Judiciário, onde tem um fórum estadual, a Justiça Federal passou por um prédio próximo ali. Sim, estão todos situados no entorno. Na nossa frente tem a Justiça do Trabalho, a OAB. Ficou excelente. Ficou muito bom, ficou muito bom. Nós estamos muito bem ali. Agora sim estamos muito bem. Nos comporta, está ótimo lá. Excelente. Bem, você falava aí que em 1920 foram instituídas as auditorias militares. É um marco, né? É um histórico secular. Sim, fizemos 100 anos, um século de primeira instância da Justiça Militar, agora, né? Exato. Em 2020, tem 5 anos. Nós estamos falando de um século aí de auditorias. Precisamos informar, né, com bastante clareza, qual é a relevância dessas auditorias que estamos comentando até agora. Qual o principal papel, qual é, de fato, a sua relevância para a sociedade? Você veja, né, porque é onde realmente se faz a justiça. Porque, não que o tribunal não faça, mas o tribunal ele acaba julgando papel. Ele recebe o processo, hoje não tem nem mais papel, estou falando papel, Sim. É tudo eletrônico, né, tudo digital. Os tempos mas mudaram. Ele recebe os processos. Aqui não, aqui a gente... cara a cara com o acusado, com o réu, cara a cara com as testemunhas, né? A gente brinca, fala, é a hora da verdade, na hora que chega na frente do juiz para falar, para tudo. E hoje tem uma diferença, né? Para você ver, ó, uma coisa importante que eu não falei, mas que é muito importante, é a mudança da lei de organização judiciária militar, também é da lei de 17 e 18, ela, 2017, 2018, ela trouxe o seguinte: os civis, quando tem um civil na ação, quando tem um réu civil, ele é julgado só pelo juiz togado. Sou eu aqui em Santa Maria, o juiz federal. Quando é militar, ele é julgado por um conselho de justiça, integrado pelo juiz federal e mais 4 oficiais. Mas os militares não julgam os civis. Isso é importantíssimo. Isso era uma exigência assim, dos órgãos internacionais, da ONU, da OEA, dos seus departamentos voltados para direitos humanos, que não admitiam. E o Brasil tinha esse problema. Os crimes militares praticados por civis até então eram julgados pelos conselhos. Era uma reivindicação internacional e isso se conseguiu. Hoje, o civil que responde por um crime militar, ele responde perante um juiz togado, que é o juiz natural. Juiz natural. Aqui em Santa Maria sou eu sozinho que vou julgar o civil. Os militares não julgam. Então é muito bom isso. Foi um avanço muito grande, garantindo uma integridade assim dos direitos humanos no Brasil perante essas grandes cortes internacionais, Sim. que são a ONU, a OEA, né? Então, as principais tarefas, podemos dizer que trata-se da distribuição rápida e eficiente da justiça e preservação dos princípios basilares das Forças Armadas, isso. disciplina, hierarquia, todo o contexto que é analisado. Um dos fatores que traz a verdadeira justiça é a presteza do seu serviço, a rapidez. Nem sempre é possível, né? A gente sabe, eu nunca critico os colegas de outras justiças, porque eu sei do volume de trabalho. É na medida do possível. O colega aqui do Estado tem lá, sei lá, 10, 15, 20 mil processos para julgar. Nós não temos isso de jeito nenhum. Não é por isso que
que ele é ruim, não. Ele não tem a condição de dar uma agilidade maior, porque é uma insanidade, Claro. é uma montanha de processo. Agora, lá, como nós temos um número muito mais real, assim, uma coisa que você consegue manusear e julgar em tempo, a gente consegue respeitar os prazos legais, tudo direitinho, dar uma qualidade do serviço bem boa mesmo, Que viu? bom. Muito boa. E essas auditorias, elas garantem, então, que os casos sejam analisados com a devida especialização, né? E, além disso, são fundamentais para a proximidade das comunidades, da justiça militar com a comunidade. Claro, claro. Há uma aproximação Se você tem maior. uma tropa que comete crimes aí, que a torta e a direita, né, como se diz, sai fazendo besteira pelas ruas aí, tá tudo errado, né? Então você tem que ter um troço rígido ali. Claro. Disciplinada, com princípios hierárquicos, que o sujeito tem que obedecer. Você já imaginou num teatro de operações de guerra, o coronel chega lá e fala, agora soldado, vamos avançar em cima do inimigo. Exato. E o cara fala, que ia avançar nada, vou lá, vou morrer. Não, ele Claro. tem que obedecer Preservar a a ordem ordem. e a Isso é segurança. hierarquia, disciplina. Sim. Manter Um rigor, o rigor da lei. Ao rigor da lei. E é isso que a Justiça Militar faz. Né? Ela tutela isso. Ela é a guardiã desses princípios para valer mesmo. É uma expressão pomposa, às vezes parece uma pretensão, mas não. É real. É ela que dá o respaldo para que os oficiais tenham esse poder de falar para o seu subalterno, seu subordinado, dar a ordem e ter segurança que ela vai ser cumprida. Porque o sujeito respeita. Entendeu? O jovem, quando vai lá para o serviço militar inicial, ele vai aprender a ser cidadão, ele vai aprender a respeitar, a ter respeito, porque ele está começando a sua vida adulta ali com 18, 19 anos, quase na vida adulta. Então a primeira obrigação dele é aquela, com a pátria. Vai lá e ele é ensinado, né, a respeitar, a ser disciplinado, a acordar cedo, ter obrigações. Se não acorda, vai lá o sargento, sacode a cama dele, faz ele levantar e é capaz de pegar uma cadeia ainda lá. Se não cortar o cabelo direito, tem que estar com a roupa sempre alinhada e respeitar, ter respeito com seus superiores. Né? O respeito é tudo. Isso é fundamental, É isso fundamental. no cidadão. Então ensina o cidadão, o jovem a ser Exatamente. cidadão. Se você pudesse deixar uma mensagem para o nosso telespectador, o que você diria? Eu diria que para que vejam as Forças Armadas hoje, né, elas estão muito criticadas aí pela situação que o país está hoje vivendo, tudo, há muita crítica, e a gente vê nas redes sociais, mas não é um defeito das Forças Armadas, não. O cidadão tem que olhar para ele mesmo. Quando ele vê alguma coisa está errada, para ver se não é a sociedade que está errada como um todo. Porque o militar, ele faz parte da sociedade. Faz parte da ele sociedade. é um cidadão como qualquer outro. As suas ações refletem na sociedade, não refletem só na força. E vice-versa. Então, se você hoje tem violência disseminada, hoje crimes sexuais disseminados pelo país, corrupção, né? Se fala muito, muitos crimes e tudo, acontece também nas Forças Armadas. Por quê? Porque ali são cidadãos brasileiros que estão servindo a pátria como militares. Então a importância é muito grande. Então que tenha um pouco mais assim de paciência com as Forças Armadas, né? Que não malhem tanto os militares, que são cidadãos como nós todos. Né? Isso é uma coisa que eu vejo, eu fico às vezes muito preocupado com isso, Giovana, porque hoje também falam demais, né, contra o judiciário aí nas redes sociais. Opa, peraí, né? Tem gente que fala, o juiz está ganhando um dinheirão. Eu falo, onde é que é? Porque eu quero ir lá buscar o meu dinheirão. Vamos com calma. Eu não calma. ganho esse dinheirão todo. Então, um salário que eu acho que é justo, que eu não posso fazer mais nada. Se falar, tem que comprovar, né? Quem fala tem que comprovar. Pois é. Né? E ter cuidado Essa é a para máxima. não cometer um crime aí, né? Sim. Denunciação caluniosa, falar realmente. mentira aí, assim, é perigoso. Mas o povo brasileiro é bom, então eu tenho esperança de que isso passe, né? Essa dicotomia que ficou, eu sou a favor, eu sou contra. Não é Sim. bem assim, né? Tem uma irmandade, a sociedade tem que se emanar mais, ter mais tolerância, vamos com calma. Muito bem, com essas suas palavras nós encerramos a nossa entrevista aqui para o especial jurídico. Teríamos muito mais a falar, é sempre um prazer conversar com você, doutor Celso Celidônio, né? Agradecemos a sua honrosa presença aqui em nossos estúdios, você que está à frente dessa instituição respeitável, exercício de uma função
muito elevada, que é de juiz federal da Justiça Militar. Uma função que exige bastante trabalho, concentração, seriedade, idoneidade, e nós temos o privilégio de tê-lo aqui na nossa região de cobertura, podemos dizer assim, a partir de Santa Maria. Então, muito obrigada pelo prestígio, pela confiança no Giornale, e o programa, é claro, sempre estará à sua disposição. Eu que agradeço essa deferência toda, viu? É sempre um prazer estar aqui. Quando vocês quiserem, precisarem de mim, podem dispor. Muito obrigada. A seguir, você confere a cobertura exclusiva do Giornale na solenidade de inauguração do Espaço Cultural da terceira auditoria da terceira circunscrição judiciária militar com sede em Santa Maria. Volto após o intervalo.